Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, assim eu creio, para junto nós, neste momento, buscarmos a presença do Senhor, orarmos, apresentarmos a Deus o livro de pedido de oração, apresentarmos a Ele o nosso copo com água, os objetos a qual, como de costume, para quem está me acompanhando, sabe que nós oramos, apresentamos a Deus o copo com água, os objetos-chave das casas, carteira de trabalho, enfim, é pela fé a qual nós entendemos que o nosso Deus é o único que pode sanar os nossos problemas, espiritualmente falando, humanamente falando, porque Ele toca em nossos corações, Ele entra no nosso ser, dá o entendimento, dá a sabedoria para nós sabermos de que forma lidar com as situações, com os problemas. Amém? Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a fazer uma oração neste momento, em nome do Senhor Jesus, para nós adentrarmos na palavra de Deus. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o pastor, sobre a ovelha, sobre o bode, e nós vamos estar falando no livro de Salmos. No decorrer desta oração, corra, pegue a sua Bíblia, vamos estar junto compartilhando com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Deus Santo, nós estamos aqui unidos e reunidos na sua presença para te dar graça, Senhor, para dizer que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Por isso, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, toma primazia, meu Deus, agora, Pai amado, desta mensagem a qual o Senhor vai estar ministrando, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando conosco, que nada saia da minha mente humana, nada saia, meu Deus, do meu intelecto humano, seja tudo proveniente do Teu Santo Espírito falando conosco. Por isso, prepara os nossos corações, Senhor, prepara as nossas mentes, para nós entendermos, Senhor, a Sua palavra, para nós entendermos a Sua mensagem e colocarmos em prática no dia a dia, em nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos adentrar na palavra de Deus. Já deu tempo de você pegar aí a sua Bíblia. Amém? Então eu gostaria que você abrisse comigo essa palavra abençoada no livro de Salmos. Isso. Abra lá no livro de Salmos, número 23. Eita Jesus! É uma passagem bíblica que é conhecidíssima. É quase que unânime as pessoas que pegam a Bíblia não saber o que está escrito no Salmo de número 23. Principalmente o seu primeiro versículo. Não é isso? Glória a Deus. Aleluia. Então, já deu tempo de você pegar a sua Bíblia. Nós vamos esmiuçar a palavra de Deus agora. E antes de nós lermos a palavra do Senhor Jesus, eu gostaria muito de agradecer a Deus por esta oportunidade a qual Ele está me concedendo de poder estar sendo aqui um canal de bênção para a sua vida, para estar ministrando a palavra dEle. Então eu me sinto honrado por Deus, por esta oportunidade. E agradecer também a todos os irmãos, as irmãs, os ouvintes, os que são simpatizantes do Evangelho, a todos os seres humanos que agora estão participando comigo desta live pelo YouTube. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue derramando das benevolências dEle sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o seu lar nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e que Ele venha de forma teofânica neste momento manifestar a sua presença
e que nós possamos nos regozijar na sua presença nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Então, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, vou estar no livro de Salmos, tá? É só aqui uma ideia, pega a sua Bíblia, abre quase que no meio. Você vai chegar no livro do profeta Isaías, né? Anterior, algumas páginas, você vai encontrar o livro de Salmos. Amém? Salmos. Salmo de número 23. Glória a Deus. Amém? Todos encontramos? Vamos fazer menção à palavra de Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 23, a palavra do Senhor diz assim, do versículo 1 em diante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quero ressaltar aqui para os irmãos que a minha Bíblia, ela é a Bíblia de estudo despertando espiritual. A Bíblia de estudo despertando espiritual. Por que eu estou falando isso? Não é propaganda de Bíblia não, tá, irmãos? É porque talvez a sua versão seja diferenciada da minha, tá? Tem algumas Bíblias que é edição para jovens, Bíblia missionária, Bíblia do pregador, a Bíblia da mulher, enfim. Algumas estão com... Está escrita de forma diferenciada, mas o intuito é o mesmo, tá? O conteúdo é o mesmo, tá? A versão pode ser outra, no sentido da escrita, mas o intuito da mensagem de Deus, creio, tenho certeza disso, que será a mesma. Amém? Glória a Deus. Então vou retornar aqui ao versículo 1 de Salmo número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, aleluia. Amém? Fiz aqui uma leitura rápida do Salmo de número 23, do seu versículo 1 até o seu versículo 6, irmãos. A qual nós vamos aqui se concentrar no versículo 1, a qual é unânime conhecimento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista Davi, ele afirma que Deus é o pastor dele. Ele não fala isso com dúvidas. O Senhor será se é meu pastor? O Senhor será se é meu Deus? Não. O salmista e rei Davi foi o segundo rei de Israel e o primeiro rei messiânico da linhagem do Messias. Mas no Salmo de número 23, ele afirma que Deus, Yahvé, é o pastor dele. O que eu entendo neste momento, irmãos, é que, dependentemente da situação do rei Davi, não gerava dúvidas no coração dele que Deus era o pastor dele. Em momento nenhum ele ficou preocupado em pensar, será se Deus ouve o meu coração? Será se Deus ouve a minha voz? Perdão, irmão, sente o pulsar do meu coração? Teve momentos em que Davi errou, sim, caiu, mas o único rei que sempre deixou bem claro que Deus sempre estava acima do seu reinado.
Mas o ponto facultativo desta mensagem, irmãos, é a declaração de Davi de forma espetacular, vamos dizer assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas, às vezes, abrem a boca e dizem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, para nós começarmos a mensagem nesse momento, direcionado pelo Espírito Santo, eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor é o teu pastor? Sim ou não? Deus é o teu pastor? Sim ou não? Yahvé é o teu pastor? Sim ou não? Jesus de Nazaré é o teu pastor? Sim ou não? A Trindade é o teu pastor? Sim ou não? Dependente de qual seja a sua resposta, se é teu pastor, se não é, uma coisa é evidente. Então por que, se Deus é o meu pastor, se Deus é o teu pastor, nada me faltará? Ou em outras versões, de nada terei falta. Então me responde uma coisa: por que está faltando? Por que está faltando na tua despensa? Por que está faltando na tua mesa? Por que está faltando na tua conta bancária? Por que está faltando no teu relacionamento? Por que está faltando no teu casamento, na tua família, no teu trabalho? Por que está faltando amor? Por que está faltando alegria? Por que está faltando? Por quê? Eu quero acrescentar ainda mais: por que está faltando a prosperidade? Por que está faltando o amor? Se Deus é o teu pastor, nada te faltará. Isso porque eu não vou ler o restante dos versículos, para não ficar em xeque-mate, para não ficar em evidência. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, amigos do Evangelho, simpatizantes, você que é de outra denominação, que está me acompanhando nesse momento e precisa que a palavra de Deus venha esclarecer, eu quero te dizer uma coisa neste momento: se Deus é o teu pastor, por que está faltando? Porque pela lógica, Deus é meu pastor, nada me faltará. De nada terei falta. É muito simples. É muito simples o que vai ser agora esclarecido aqui. Para que nada venha me faltar, para que a felicidade entre na minha casa, para que o meu relacionamento, para que o meu casamento, para que o meu namoro, o meu noivado venha a ter um bom sucesso, para que eu venha a ter uma vida financeira estável, para que eu venha a ter paz de espírito, para que eu venha a ter um bom relacionamento com a vizinhança, com o meu local de trabalho, para que eu venha a ter um emprego. Primeiro, Deus não tem que ser o meu pastor. Primeiro, eu, você, nós, temos que ser ovelha dele. Captou agora? Entendeu? Davi, ou o rei Davi, ou o salmista Davi, quando ele declara que Deus é o pastor dele, primeiro ele teve que entender que ele tinha que ser ovelha desse pastor. Eu quero trazer para você nesse momento algumas características
do que é ser ovelha. A ovelha, ela tem algumas características muito importantes que nós deveríamos imitar no campo espiritual para nós de fato entendermos e sabermos se nós somos ovelha. Porque para Deus ser o nosso pastor, nós temos que ser ovelha dele primeiro. Amém? Glória a Deus. Então as características da ovelha é simples. Primeiro ponto, a ovelha, ela é míope. A mais ou menos a 4 metros é a distância maior que ela consegue ver de forma nítida. Depois disso já fica todo embaçado a visão dela, não consegue ver mais nada. Então ela precisa de um pastor para conduzi-la. Vai anotando aí. Vai anotando. E vê onde é que você está inserido nessas características. Eu não estou aqui para dizer se você é ovelha ou não. Estou falando as características de uma ovelha que obedece o seu pastor. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro ponto, ela é míope e ela não consegue ver muito longe. Ela precisa de um condutor, de um orientador. E a função do pastor é essa, de conduzir, de orientar. Segunda, a ovelha, ela não é um animal que caça, que briga, não, ela é totalmente passiva. Ela precisa de um pastor para protegê-la do mal, do perigo, do lobo. Então quem é ovelha não é brabo, não é braba. Quem é ovelha não faz justiça com as próprias mãos. Quem é ovelha busca em Deus, que é o seu pastor, para batalhar por ela, para lutar por ela. Estou fazendo um paradoxo do humano e trazendo para o espiritual. Amém? A ovelha, ela tem uma lã, e essa lã, ela é tosada. O pastor vai lá e tosa, tira aquela lã, transforma em tecidos muito caros, em outros tipos de materiais, de artesanato, que são muito caros, porque a lã da ovelha é muito importante e é muito cara em alguns países. E quando é retirada aquela lã dela, que são as vertes, nasce uma lã ainda mais reluzente, mais branca, se for uma ovelha toda branca, né? Uma lã bem mais pura. Eu quero te dizer que a ovelha, ela não pode andar com as roupas, com as vestes sujas. Aquela que quando ela era do mundo e se converteu a Deus, ela não pode andar com os costumes sujos. Ela não pode andar ainda na vida suja. Ela tem que tirar essas vestes sujas e colocar vestes limpas, vestes novas. A ovelha, ela obedece o seu pastor. Ela não se desgarra, ela não se desvia. Meu Deus, palavra abençoada essa. É uma palavra doutrinária, pastoral? Mas é Bíblia. Isso aqui não é usos e costumes. Não, isso aqui é doutrina. É a palavra de Deus. Então, quando você abrir a sua boca e dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, primeiro tem que ser ovelha dele. A partir do momento que você começa a colocar na sua vida essas características de ovelha, quando você traz para a sua vida que você tem que ser manso, tem que ser mansa, que você precisa de um pastor para te orientar, para te conduzir, que você precisa obedecer às ordens do seu pastor, que você precisa trocar as vestes sujas e colocar vestes limpas.
que você precisa ser conduzido, porque você não vai enxergar além do que o pastor enxerga, mas eu estou falando de pastores que são verdadeiramente pastores de Deus, líderes de Deus. Não muitos falsos pastores aí, que só querem se aproveitar das ovelhas, como diz lá em Malaquias, lá em Ezequiel 34, desculpa, tá? Eu vou fazer a leitura de Ezequiel 34, para vocês entenderem de que tipo de pastor eu estou falando. Pela misericórdia do Senhor Jesus, eu só como pastor, eu fiquei 12 anos como pastor. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou bispo. Tá? Fui sagrado a bispo em 2016. Estou com 4 anos que sou bispo, tá? E assim até onde Deus permitir. Mas Ezequiel 34 vai falar sobre os pastores. Eu não quero aqui só falar para as ovelhas. Lembra? Pastor, ovelha, bode. Existe bodes, irmãos. Bode não obedece ao pastor. Bode fica um tempo ali no meio do grupo, mas depois está se desviando, não quer entrar pelo curral, pela entrada principal, quer estar pulando, está sempre se debandando. Então, tem muitas pessoas que estão na igreja e estão se debandando todo o tempo. Não obedece seu líder, não obedece ao seu pastor. E acham que estão certos, que estão certas. Nós temos que aprender a obedecer nossos líderes religiosos. Mas para isso, primeiro nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que ser ovelha de Deus, que é o nosso verdadeiro pastor. Se eu não me inserir nessas características de ovelha, eu não vou conseguir parar em lugar nenhum. Eu vou sempre estar pulando de galho em galho. Eu vou sempre estar olhando o erro das pessoas. Eu vou sempre estar olhando para a direita e para a esquerda, não vou estar olhando para o alvo. Irmãos, nesse período agora, quero fazer aqui um gancho rápido. Nesse período em que nós estamos aí passando por essa situação, passando por essa peleja, e muitas pessoas têm que ficar confinadas em suas casas, porque também estão no grupo de risco. A gente percebe, mediante as muitas notícias, as muitas informações, através da televisão, através de noticiários, que tem pessoas que estão se mutilando, estão brigando umas com as outras. Até assédio está acontecendo dentro dos lares, de homens que querem, infelizmente, tocar nas crianças, de padastros que querem tomar posse do corpo daquela jovem que não é filha dele. Está tendo, infelizmente, um distúrbio emocional no meio de muitas famílias que, infelizmente, colocam culpa em muitas coisas. Colocam culpas, desculpa a expressão, nessa doença que está gerando aí pelo mundo todo. Colocam culpas porque estão confinadas. As famílias eram para se amar. As famílias eram para estar juntas mesmo. O marido, quando vai trabalhar, ele tem que ter prazer no trabalho dele e prazer em retornar para a sua casa, para o seio da sua família. A esposa, quando for trabalhar, também ter prazer em voltar para a sua casa. Os filhos, quando forem para a escola, aqueles que já estão maior de idade e estiverem trabalhando, quando terminar os seus afazeres lá fora, ter o prazer de voltar para as suas casas, para as suas famílias. E agora, nesse período que as famílias estão mais próximas, estão mais perto uma das outras, parece que há um conflito, parece que há um desentendimento ali emocional, espiritual, porque não estão acostumadas, parece, a estarem juntas. É nesse momento que nós temos que provar se nós somos ovelhas ou não de Deus. É nesse momento que nós temos que colocar em prática tudo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da palavra, nos ensinou. Sermos mansos, sermos humildes, termos amor, termos a compaixão, ajudar um ao outro, compreender um ao outro. E parece que vem esse caos, vem esse desentendimento. Aonde que eu coloco agora a minha prática de ser ovelha? Porque a ovelha, ela compreende. A ovelha, ela não guarda rancores, não guarda raiva, ela não é vingativa. A ovelha é mansa.
O bode é vingativo, é vingativa. O bode não guarda mágoas, quer fazer as coisas tudo de qualquer maneira, quer sair arrebentando tudo. Não consegue nem conviver com outras pessoas. O Senhor é o meu pastor, como disse o salmista e rei Davi. Nada me faltará. É verdade. Quando nós passamos a ser ovelha de Deus, e os frutos do Espírito Santo é conosco, e nós começamos a entender a visão de Deus sobre nossas vidas, ainda que um dia venha a faltar o filé mignon e tenha que ser um outro prato mais simples, nós vamos entender e vamos estar nos alimentando de forma feliz. Nós vamos estar bebendo água se não tem um suco. Nós vamos estar comendo outros alimentos mais simples se não tiver aquele sofisticado. Mas o que eu quero dizer para os amados irmãos que nesse momento, quando nós passamos a ser verdadeiramente ovelha de Deus, nada falta. Sabe por quê? Porque nós não vamos sentir falta de nada. Deu para entender a mensagem? Nada vai faltar porque não vamos sentir falta de nada. Não vamos sentir os desejos de coisas grandes, de riquezas. Eu tenho que ter todo dia o filé mignon, senão minha vida vira um caos. Não vamos sentir falta dessas coisas. É claro que se tiver na nossa mesa, vamos comer. É claro que se Deus nos der o melhor nessa terra, nós vamos usufruir sim. Mas isso não quer dizer que essas coisas têm que ser apegáveis. Nós temos que nos prender a essas coisas. É nesse ponto espiritual que Deus está falando. Quando fala que nada nos faltará, porque nós não vamos sentir falta dessas coisas. Porque a Bíblia fala que em tudo nós temos que dar graça. Em tudo nós temos que dar graça, irmão. Então que nós possamos ser ovelhas de Deus, para que Ele seja o nosso pastor. Eu quero ler aqui em Ezequiel. Rapidamente, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Já vamos estar finalizando essa mensagem. Ezequiel 34. Falei um pouco sobre ovelha, que a ovelha tem que ser obediente, que a ovelha tem que aprender a ouvir a voz do seu pastor, que a ovelha ela tem que obedecer a voz do seu pastor, que a ovelha ela precisa ser mansa e humilde. Falei algumas características da ovelha e falei alguma coisa a respeito do bode. Agora eu quero falar um pouco a respeito de pastores que não têm responsabilidade nenhuma com Deus. É isso mesmo, eu falo, pastores, líderes religiosos, pastores, apóstolos, bispos, seja lá quem for o líder religioso que está à frente de um trabalho a qual pessoas dependem da orientação dele, dela, que creem, que acreditam que são verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Então, vocês deveriam ler Ezequiel 34, que vai dizer assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra.
sem haver quem as procurem, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a minha palavra, ou ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Deu para entender? Pastor, bispo, apóstolo, líder religioso. Tem muitos que estão nessa condição neste momento. Pegam as gorduras, o dinheiro, só para si, e não cuidam mais das feridas, das ovelhas que estão feridas, das ovelhas que estão desgarradas, das ovelhas que estão desorientadas. Estão nem aí. Aí o nosso Deus, através do profeta Ezequiel, é claro que nessa época, nós bem sabemos, né, que foi direcionado para os pastores de Israel. Mas traga para o século 21, traga para os dias de hoje, e imagine Deus agora profetizando para os pastores, para os líderes religiosos dos dias de hoje, que não estão preocupadas com a vida espiritual das ovelhas, das almas, que não estão preocupadas em orientá-las. Escolas bíblicas dominicais se desfazendo, tirando os dias de culto da igreja e colocando estudos bíblicos, diminuindo na programação da igreja. A escola bíblica é a base, a estrutura para o ensinamento da palavra de Deus, para as ovelhas entenderem e aprenderem mais de Deus. Não estão buscando aquelas que estão feridas lá fora, que foram desprezadas, que talvez de tanto apontarem o dedo para a vida dessas ovelhas, elas acabaram se desviando, saindo do caminho do Senhor. Estão feridas agora, nesse exato momento, precisando de um apoio espiritual, precisando de um líder religioso que de fato se preocupe em querer orientar a ovelha a manter-se no caminho de Deus, porque levantar a mão para Jesus está sendo fácil, irmãos, hoje. O difícil é a pessoa que fez este ato permanecer na presença de Deus, porque são tantas coisas que acontecem nesse mundo, são tantas facilidades. O diabo vem e começa a manipular porque sabe que aquela alma vai cair, e se não tiver um acompanhamento espiritual, se não buscar esta alma, ela vai se desviar, ela vai cair. Então, o Senhor é o nosso pastor. Mas para não nos faltar nada, precisamos ser ovelha dele primeiro. E que comece por nós, os líderes religiosos que estamos à frente de obras. Seja uma ovelha de Deus. Que Deus vai te ensinar, Deus vai te orientar, e você vai poder orientar outras pessoas e ensinar outras pessoas. É com muita dureza, muito pesar que eu falo, porque eu sou um líder religioso. Eu também estou inserido nesta mensagem de hoje, mas eu não me envergonho de dizer que, infelizmente, existem muitos líderes religiosos que estão nessa condição, que pegam só para si as gorduras das ovelhas, mas não se importam com elas. Amém? Que seja uma palavra de reflexão para você que está agora me ouvindo,
Para você que é ovelha, que é membro, busque se firmar na presença de Deus. Se você entende que o seu líder religioso não está na visão de Deus, procure um outro líder religioso, procure um pastor que de fato queira cuidar de você. Procure. Eu não estou dizendo que você tem que se rebelar da sua igreja, não é isso. Mas se for para você permanecer na presença de Deus e não se desviar, ore a Deus e o Espírito Santo vai te conduzir, vai te orientar. Amém? Essa foi a palavra de hoje que Deus deu ao meu coração. Tá? Nós vamos estar orando nesse momento. Lembre-se, seja ovelha de Deus primeiro. Procure ser ovelha do Senhor, para que nada venha te faltar nesta vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando pelo livro de oração aqui, olha, os pedidos que estão aqui. Hoje também nós inserimos mais alguns nomes. Amém? E nós vamos estar orando também aqui, olha, pelas nossas águas. Coloque seu objeto agora aí, apresente a Deus. Eu vou dar um tempo para você pegar seu objeto. Você que não chegou agora, que não acompanhou o início da mensagem, nós lemos lá no livro de Salmos, de número 23, do versículo 1 ao 6. E o versículo 1 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E o Espírito Santo explicou o sentido dessa palavra. Amém? Falamos um pouco de ovelha, de bode e de pastores. Isso, pegue a sua água agora, vamos orar em nome de Jesus. Eu vou estar orando pelas águas e pelos objetos. Pai, te damos graça nesse momento, Senhor. E te apresentamos todas essas águas, Senhor. Esta minha água e a de todo o teu povo que está agora, Senhor, orando comigo e apresentando, meu Deus, também um copo com água. Que está apresentando, Senhor, também chave da casa, do carro, da moto. Meu Deus, que está apresentando as alianças, que está apresentando documentos nesse momento trabalhísticos, que está apresentando uma vida agora, Senhor, um nome, um parente, um familiar, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor derrame da sua unção, da sua benevolência, Senhor, sobre essas vidas, sobre este copo. Abençoa, Senhor, este copo com água. Unge, meu Deus. Transforma em bênção sobre nossas vidas, Senhor. Abençoa as casas que estão sendo apresentadas agora, as chaves, os documentos, meu Deus. Pai, causas na justiça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pelos nossos familiares de modo geral e parentela, Senhor, eu oro neste momento. Em nome do Senhor Jesus, crendo que o Senhor já transformou essa água, Senhor. E ao ser ingerida, que aqueles que estavam enfermos sejam curados, Senhor. E que eu possa, Pai, ser testemunha desses milagres. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, como ministro do Teu Evangelho. Me permita agora, Senhor, abençoar o Teu povo em nome de Jesus. Eu abençoo e consagro estas águas de modo geral, estas chaves, a tua vida, teu lar, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Eis aqui este livro de oração, Senhor, a qual nós oramos e apresentamos, Senhor, todos os dias nas Tuas mãos, meu Deus. Todos que estão aqui relacionados, Senhor, e as pessoas que foram inseridas hoje neste livro, que estão, Senhor, com problema de enfermidade, estão nos hospitais, Senhor, estão passando por situações difíceis, meu Deus, que estão desempregados e desempregadas, que estão passando por problema também com relacionamento, Senhor, na área trabalhística, nas suas casas, com essas famílias, Pai, que estão
estão desorientadas, Pai, emocionalmente, espiritualmente, Pai, tem acontecido coisas horríveis, meu Deus. Pai, eu lhe peço nesse momento, eu rogo e imploro, Senhor, manda uma comitiva angelical, Senhor, em cada lar, Senhor, que está sendo aqui representado hoje. E conforme, Pai, a situação, meu Deus, eu peço ao Senhor, entra com providência. Pai, vai aniquilando, vai repreendendo todo o mal, Senhor. Expulsando esses demônios, repreendendo essas enfermidades, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro nesse momento e já te agradeço, Senhor, pela vitória alcançada. E que nós possamos, Pai, ser testemunhas oculares, vivas dos teus milagres aqui neste lugar, Senhor. Nesta terra, na vida de todas essas pessoas que estão aqui relacionadas. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio no poder da tua oração. Amém e amém. E graças a Deus. Chegamos aqui ao fim de mais uma mensagem de Deus. Agora, assim como de costume, no final é que eu me apresento. Sou o Bispo Fabiano Chaves. Pela misericórdia do Senhor Jesus, eu sou o presidente e fundador da Igreja Evangélica Aliança Viva. E eu tenho esse trabalho em alguns lugares, em Manaus, no Rio de Janeiro, na África. É uma igreja, é uma obra muito simples, irmãos humildes, é carente de ajudas. E juntamente com a Igreja Evangélica Aliança Viva, temos também o projeto O Bom Samaritano, Centro de Amparo Espiritual, juntamente com os pastores, de modo geral, que fazem parte dessa obra. Pastor Denô, Pastor João, Pastora Ivanete, Pastora Bruna, a minha esposa, Pastora Stephanie, Pastor Leirson, Pastora Edjane, Pastor Alberto Bauazzi na África, Pastor Ernesto Bauazzi, Jeremias Bauazzi, perdão. E tem outros pastores a qual eu não recordo o nome, porque é um nome muito complicado de se pronunciar, mas que trabalham na África conosco. Não é que eu não recordo o nome, tá, irmãos? É que é complicado de pronunciar o nome. Então, nós temos esse trabalho da Igreja Evangélica Aliança Viva. Nós somos carentes da sua ajuda. Se você puder estar sendo um mantenedor desta obra, um cooperador, um patrocinador, entre em contato comigo. A tua ajuda vai ser bem-vinda a partir de R$1, irmãos. É de R$1, tá? É de acordo com o que Deus tocar no seu coração. Se você quiser nos ajudar, lá na África pessoas morrem de fome toda hora. Tem gente morrendo lá de fome. Então, eu quero aqui deixar um abraço abençoado para todo o povo da Igreja Evangélica Aliança Viva, desde os pastores até os obreiros e membros, de modo geral. E também aqui eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os pastores de outras denominações, de outros ministérios, pastores, diáconos, presbíteros, diaconisas, obreiros, obreiras, a quem estiver me acompanhando por essa live. Não esquece, se inscreve lá no meu canal, no YouTube, clica lá no sininho, que você vai estar recebendo no teu e-mail, no teu message, no teu WhatsApp, todas as mensagens bíblicas, estudos bíblicos, orações no monte, tudo a respeito do que Deus está fazendo. Amém? No nome do Senhor Jesus. Então, eu vou deixar para vocês o meu número para contato de WhatsApp. Você que está interessado em querer nos ajudar, o Espírito Santo falar no seu coração, anote aí o número. Prefixo é 021 995 80 0445. Eu vou repetir. Prefixo 21 995 80 0445. Bispo Fabiano Chaves, e principalmente um servo de Deus. Amém?
Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu empreendimento, a todos que têm um vínculo de sangue com você. Em nome de Jesus, seja abençoado. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todo o povo de Deus que adora Ele em espírito e em verdade. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.